Queridos, nós estamos dando então continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte e tem sido maravilhoso. A cada ministração tem surgido revelações grandiosas aqui. As porções que já recebemos, o Sermão do Monte é o maior discurso pronunciado por Jesus. Então, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus têm ali uma riqueza gigantesca. Jesus condensa toda a Torá. Ele condensa, vamos dizer assim, todos os preceitos de Deus registrados na Antiga Aliança, ele aborda dentro do Sermão do Monte. E ele traz um sentido prático de como viver aqueles ensinamentos. E por isso ele se torna tão significativo para todos nós que queremos ser discípulos de Jesus. Nós já passamos pelas bem-aventuranças, por todas elas, fomos impactados pelas palavras ali. Também ouvimos sobre o alerta que ele deu a respeito das perseguições, que seríamos perseguidos. Ele nos ensina como nos posicionarmos diante dessas situações. Ele fala que devemos ser luz e sal deste mundo, nessa terra. E ele vai entrando então em particularidades muito concretas da vida. E agora ele vai entrar em outro aspecto bem interessante que eu quero ler com vocês. Mateus capítulo 5, do verso 17 até o verso 20, Mateus 5, 17 ao 20, o texto nos diz assim: não pense que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. E eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Uau! Aqui tem bastante pano para manga para nós estudarmos aqui, para nós compreendermos. O texto, apenas fazendo uma retomada, Jesus começa dizendo: não pense que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, eu vim cumpri-los. Por que Jesus fala isso? Porque certamente a forma como Jesus estava praticando a Torá estava causando espanto nos religiosos, espanto naquela classe sacerdotal, nos fariseus, que eram aqueles zelosos do cumprimento dos detalhes da lei, porque Jesus estava fazendo algumas coisas que eles tinham aprendido diferente. Por exemplo, qualquer coisa que se fizesse no sábado era infringir a lei, mas Jesus tinha curado em sábado. Jesus já tinha feito algumas obras no sábado e aquilo chocou. E certamente o burburinho, os bastidores, o disque-disque, do paralelo já começou a surgir. Aquela conversinha assim: olha, esse camarada aí, ele está com uns negócios diferentes, deve ser uma outra religião, deve ser uma outra doutrina, um outro ensinamento, isso não tem a ver com os ensinamentos de Moisés, ele está trazendo uma coisa diferente do que nós aprendemos com os nossos pais.
E Jesus já corta essa conversa na raiz, e ele diz: não pensem que eu vim revogar, anular, cancelar a lei ou os escritos dos profetas. Eu vim para os cumprir. Ora, nós sabemos, irmãos, que o entendimento que os homens estavam tendo naqueles dias a respeito do que se tratava a lei de Moisés, na verdade estava muito distante do que era de fato a lei de Deus. A lei de Deus, a Torá, na verdade, Torá significa instrução. Paulo vai falar que a lei de Deus, ela é santa, ela é perfeita e ela é boa. Não tem nada de errado na lei de Deus. Davi vai dizer que a lei de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Ele diz também que ela é mais doce do que o mel e mais desejável do que o ouro. Então, tem alguma coisa que está soando errado, soando estranho, porque se a palavra de Deus ela é trazida como toda essa coisa boa, por que os homens daqueles dias estavam gemendo com o jugo pesado da lei? Estavam interpretando a lei de uma maneira tão enrijecida, que ninguém conseguia praticar, que ninguém conseguia de fato cumprir, e nem mesmo os mais altos religiosos conseguiam viver aquilo que eles exigiam que fosse vivido. E eles sabem ser radicais. Eles simplesmente, quando se deparavam com um mandamento de Deus, com algo que Deus havia determinado, eles não tiveram, de fato, a sensibilidade de compreender o que estava dentro daquele mandamento. O princípio que estava dentro daquele mandamento, e o mandamento de Deus, o princípio, a essência dele é vida. Amém? Os mandamentos de Deus, eles são para gerar vida. Como sabemos disso? Porque a Torá de Deus, lá no Jardim do Éden, estava representada por uma árvore. Qual era o nome da árvore? Árvore da vida. A árvore da vida é a própria representação do mandamento de Deus, da Torá de Deus. E o Senhor instruía ali Adão para comer da árvore da vida. Não comer daquele outro fruto que levava à morte, mas comer da árvore da vida. Mas os religiosos, não entendendo a revelação de Deus, foram criando mecanismos e estruturas na volta deste mandamento, de maneiras que foi se tornando tão difícil compreender a essência, o que de fato aqueles mandamentos queriam dizer. Foram criando rituais, foram criando proibições e coisas sem nexo, ao ponto de que estavam tão distantes do mandamento que não conseguiam nem enxergar a essência do mandamento, enxergavam só as regras da volta. É por isso que quando você vem congregar aqui, você não recebe uma cartilha de bons modos. Você não tem uma cartilha dizendo para você o que você está proibido ou não de fazer. Porque essas cartilhas que muitas vezes a religião constrói, elas não revelam Deus. Elas revelam o olhar dos homens, a interpretação dos homens e não a de Deus. Naquele instante, quando nós olhamos essa dificuldade toda que os fariseus construíram, trazendo aquele jugo pesado para o povo, um jugo de condenação, um fardo pesado, pessoas muitas vezes querendo realmente se relacionar com Deus, mas não conseguiam, porque as regras
eram absurdas. Só para ilustrar para vocês terem uma noção, e essa realidade é até os dias de hoje dentro da comunidade ortodoxa. Tem um mandamento na Torá que diz: não cozinhará o cabrito no leite da sua mãe. A gente olha assim, meu Deus, o que significa isso? Certamente não era uma coisa boba, certamente não era uma coisinha assim, Deus quis inventar alguma coisa lá e botou lá para que as pessoas seguissem aquilo ali, algo sem pé nem cabeça. Claro que não. Por trás deste mandamento havia um ensinamento profundo. Eu não vou me deter aqui no ensinamento deste mandamento, não é o meu objetivo aqui. Mas o que eu quero dizer é que os rabinos, os ortodoxos, os religiosos, querendo entender o sentido deste mandamento, chegaram a algumas conclusões. Que conclusões eles chegaram? Deus está nos ensinando que nós não devemos misturar carne com leite. Esse foi a conclusão que eles chegaram. E aí eles começaram a criar as regras. Que regras são essas? Na prática religiosa deles. Para vocês terem uma ideia, na casa dos ortodoxos, os praticantes do judaísmo de forma ortodoxa, via de regra eles têm 2 pias na casa. Uma pia só para lidar com carne e derivados de carne, outra pia só para leite e derivados de leite. Eles têm um jogo de pratos e talheres que é para quando você vai usar para carne, e um outro jogo de pratos e talheres se você vai usar alguma coisa que envolva leite. Normalmente eles chegam a ter 2 geladeiras em casa, uma geladeira para botar carne e outra geladeira para botar leite. Eles vão criando as regras em cima de um mandamento, e para vocês terem uma ideia, ao ponto que eles chegam, certa vez eu estava em Jerusalém, e surgiu lá um bafafá, né? Foi notícia nos jornais do país inteiro, em Israel, sobre um movimento lá que os rabinos, eles queriam que todo o país esvaziassem as suas caixas d'água. Por quê? Porque a água que abastece boa parte, né, do país vem do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, não é água salgada, é água doce. Então a água vem de lá, que abastece o país inteiro. Hoje eles já têm outras fontes de água também, mas a principal ainda é as águas do Mar da Galileia. E eles descobriram que tinham uns turistas pescando com pão de leite, como isca, usando isca, né, de pãozinho de leite. Eles descobriram isso. Aí qual foi a dedução deles? Ora, se tem pão de leite, esse pão de leite entrou na água. Essa água vai abastecer as casas do país inteiro. Então, se vão cozinhar carne, vão assar carne, vão usar, né, para cozinhar, usar essa água, se mistura com a carne, nós vamos estar cometendo grande pecado diante de Deus. Estão percebendo o nível de radicalismo que eles adotavam e continuam adotando na interpretação dos mandamentos? E aí eles queriam que esvaziasse todas as caixas d'água, limpasse, jogasse lá os produtos lá, e aí encher de novo. Irmãos, coisa louca, que absurdo isso. Mas isso serve para nós termos como uma ilustração do nível do radicalismo que eles sustentam em torno dos mandamentos, mas, no entanto, não compreendem realmente o significado dele. Jesus vem e diz para todo aquele povo que estava achando que ele estava chutando balde, que ele estava fazendo tudo diferente do que Moisés havia orientado, Jesus chega e diz assim, não pensem que eu vim revogar
a lei. Eu vim, o quê? Cumprir. Cumprir. A palavra cumprir aqui no grego, no original grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra é plerosai. Plerosai é o sentido de plenitude, de completo, de totalmente satisfeito. Jesus está dizendo assim: eu não vim revogar a lei, eu vim me manifestar para viver a plenitude da lei de Deus. E ele diz mais, ele fala sobre os profetas também, nem os profetas, por quê? Porque boa parte do que os profetas anunciavam dizia respeito ao Messias, a vinda do Messias, a vinda do Salvador, a vinda daquele que resgataria o povo. E Jesus diz: eu vim cumprir essas profecias. Eu sou a realização plena das profecias. Não vim anular nada do que os profetas disseram, eu vim cumpri-las. Então, aqui, o começo desse texto, Jesus então já nos aponta algo muito significativo. Ele vai dizer mais sobre isso no verso seguinte: eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem. Eu pergunto, ainda existe céu e terra hoje? Céu e terra estão por aí? Então está valendo para hoje. Nem a menor letra ou o menor traço da lei, tem algumas versões que falam aí Yud, né? Yud é a menor letra do alfabeto, né? Yud, nenhum traço, nenhum Yud, nenhum pontinho daquilo que foi escrito, que foi deixado por Deus, nada desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. E agora ele entra num campo delicado. Ele diz: portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento, olha, está falando de menor, se existe menor, existe também maior. Se existem coisas pequenas, existem as médias e existem as grandes. E ele está falando de mandamentos, instruções, direções dadas por Deus. E ele vai falar aqui, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo, ou seja, ensinar outras pessoas a desobedecerem os menores mandamentos, será considerado o menor do reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Aqui tem duas formas de interpretarmos esse texto. É um campo minado aqui. Ele começa dizendo: se você for desatento, se você desprezar, se você desconsiderar as coisas pequenas, e eu costumo pensar que a nossa vida ela é cheia de pequenas coisas, é ou não é? Nossa vida tem mais pequenas coisas do que grandes. As grandes são mais eventuais, as pequenas são diárias. Ele está dizendo que existem mandamentos maiores e existem mandamentos menores. O apóstolo Paulo vai dizer que há pecado. Antes de falar o que o apóstolo Paulo falou, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Existe pecado, pecadinho e pecadão? Sim ou não? Sim, existe. Existe. Essa ideia de que o pecado é tudo igual não é bíblica. Existe diferença de delitos, de intensidade, e as consequências também são proporcionais. Por exemplo, se eu chegar aqui e for até o meu amigo Biase, sentado ali no corredor do meio, e eu der um murro na cara do Biase, eu estou cometendo um delito, sim ou não?
Sim ou não? Qual é a consequência desse delito? Eu vou levar outro? Não era isso que eu esperava de ti, Biase. Juridicamente, né? Ele pode sair daqui e dar parte na delegacia. Eu vou sofrer uma penalidade por esse ato? Vou sofrer. Eu vou ter que comparecer na delegacia, possivelmente vou ter uma condenação. Essa condenação, sei lá, vai ser cesta básica, vai ser uma multa que eu vou ter que pagar para ele, uma indenização por danos, sei lá quantos danos, porque bater nele acho que não vai acontecer nada, né? É forte o homem, mas eu vou pagar alguma pena por isso. Agora, se eu chegar até ele e descarregar uma arma na cara dele, eu estou cometendo um delito? Sim ou não? É da mesma gravidade? É maior ou menor a gravidade? Maior. Esse delito vai ter uma pena igual ao murro que eu dei ou vai ser uma pena maior? Muito maior. Esse princípio, ele está claro na Torá também. Por exemplo, na Torá estava escrito que eles deveriam se abster de comer determinados alimentos. Os alimentos que não eram tidos como kosher, né? Alimentos que não eram puros. Eles não deveriam comer. Me dê um exemplo de carne que não deveria ser comido segundo a Torá. Me dê um exemplo. Carne de porco. Segundo eles, carne de porco não foi feita para ser comida pelos homens. Então Deus instrui na Torá que não comam. Se alguém comesse, era pecado em si? Era pecado? Sim ou não? Não. Mas tinha uma consequência? Tinha. Qual era a consequência para quem comesse a tal carne impura? Qual? Ele ficava impuro. E sabe qual era a pena? Ele tinha que ficar um dia afastado, não podia ir no templo, não podia ir no tabernáculo, tinha que ficar um dia afastado, até, vou usar a linguagem dos gaúchos, quem não é gaúcho, se não está familiarizado com a nossa linguagem, vai achar estranho, até ele ir aos pés. O que é ir aos pés? Não precisa explicar, né? Mas até o indivíduo evacuar. Ele evacuou, está liberado para ir no templo, passou. Ele não tem uma punição. Agora, se o indivíduo fosse pego em flagrante adultério, qual era a consequência? Qual? Apedrejamento. Estão vendo mandamentos maiores e mandamentos menores? Tem diferença? No entanto, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é o seguinte: existem coisas menores. Eu estou falando da primeira interpretação, diz que são duas. Estou falando ainda da primeira interpretação. Aquelas pessoas que desconsideram os detalhes da vida, desconsideram estar atento às pequenas instruções que o Senhor dá, e ainda diz para os outros, ensina os outros: isso é bobagem, isso não tem nada a ver, isso aí não vai afetar a tua vida, isso não vai influenciar em nada. Jesus disse: quem vive assim, quem pratica isso, é menor no reino de Deus. Mas aquele que está atento para o todo da vida, aquele que está sensível à vontade completa de Deus, e não apenas observa, mas ele pratica e ensina. Olha o movimento aqui esperado: praticar e ensinar os outros a praticar. Como é que a gente chama isso? Discipulado. Isso é o discipulado verdadeiro. Você pratica e ensina os outros a fazer igual. Jesus está dizendo que quem faz isso, pratica de verdade,
e ensina os outros, esse vai ser considerado grande no reino de Deus. Então, esse é um detalhe muito significativo, especialmente nos dias de hoje, onde há uma relativização de tudo, onde você liga a televisão e vê os artistas fazendo barbaridades e diz: eu sou crente, eu sou de Jesus. Ele está lá rebolando não sei do que, se expondo o corpo e abraçado na imoralidade. Mas eu sou de Jesus, está valendo qualquer coisa, porque Deus é amor. Estão compreendendo? Tudo errado. Essa é uma interpretação. A outra interpretação que é dada a esse texto, e eu acho as duas são poderáveis, diz o seguinte: que o conceito entre menor e maior são conceitos de oposição. Que quando Jesus está dizendo que aquele que não pratica e ensina os outros a não praticar, quando ele diz que é o menor no reino de Deus, esse menor não significa que ele esteja dentro do reino de Deus, mas que justamente os menores não são qualificados. Só é qualificado os maiores para entrar no reino de Deus. É mais pesado essa interpretação. Pastor, qual das duas interpretações devemos considerar? Eu recomendo considerar as duas, por medida de precaução. Eu entendo que o Senhor, Ele quer nos conduzir num caminho de plenitude. Ele mesmo disse: eu vim cumprir, eu vim plerosar, eu vim na plenitude. E nós devemos nos guiar por isso, por esse estímulo, por essa direção. A vontade de fazer plenamente a vontade de Deus. E aí ele vai ainda no verso 20 nos dizer: eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Aí agora apertou o sapato, porque parece contraditório. Afinal de contas, nós somos salvos pelas nossas obras, sim ou não? Não. Nós somos salvos pela graça de Deus. Só que daí existe uma teologia barata, uma teologia venenosa, perigosíssima, que tem desvirtuado a muitos, que ensinam o seguinte: que antigamente, é a famosa teologia da dispensação. Antigamente, nós, os homens, estávamos na dispensação da lei. Então, para ser salvo, tinha que cumprir ponto por ponto, vírgula por vírgula, de tudo que estava ali na lei, para ser salvo. Eu te pergunto, alguém conseguia cumprir com todo aquele rigor? Sim ou não? Não. Então significa que ninguém foi salvo do Antigo Testamento? Você acha que todos do Antigo Testamento foram condenados por Deus? Certamente que não. Então, essa teologia diz que a partir de Cristo é que nós entramos então na dispensação da graça, como que se antes de Cristo não houvesse a graça de Deus no mundo, entre os homens. Isso é um absurdo. A graça de Deus sempre se manifestou à humanidade. Até mesmo do momento em que Adão pecou, Adão caiu e se viu nu, ali já vimos a graça de Deus cobrindo a nudez de Adão. E a graça de Deus sempre foi revelada. A própria revelação da Torá é graça de Deus aos homens.
Então essa divisão de que antes era lei e agora é graça, não é verdadeira. Pior ainda, agora tem uma nova teologia pós-moderna que fala sobre a supergraça. Não é mais a graça, agora é a supergraça. E a supergraça, a teologia da supergraça diz e ensina o seguinte, que você não precisa se preocupar com nada, porque a graça de Deus é tão grande, que até os pecados que tu vai cometer no futuro já está tudo perdoado, tu não tem que te preocupar com nada, tu não tem que estar, ligado a nada, porque não é por você, é por Deus. A super graça de Deus anulou tudo. Viva livre, leve e solto, feliz da vida fazendo o que você tem vontade de fazer, porque a super graça, basta que você acredite que Jesus é o Filho de Deus. Super graça. Opa, esse é mais um desvirtuar da verdade, esse é mais um caminho largo, isso é uma armadilha para a fé. É nessa vibe, é nessa onda que nós temos visto verdadeiras aberrações que estão cometendo por aí afora e dizendo que são igrejas. Você já vai ver igrejas, entre aspas, sendo formadas a partir de valores, da sociedade atual, onde esses dias eu vi um vídeo, eles fizeram uma comemoração do Dia dos Namorados, 12 de junho, e a celebração foi dedicada aos casais homoafetivos, organizado por uma igreja. Havia até o beijinho dos casais homoafetivos. Esse público precisa ser acolhido por nós, precisa ser amado por nós, mas eles precisam conhecer o amor de Deus, que ensina a verdade e que liberta do engano das trevas. Mas não é nós simplesmente fazendo o que eles fazem, praticando o que praticam, com liberdade. Tem outra igreja que adotou, vejam só a que nível estamos chegando. A igreja adotou o uso de maconha nos cultos para que o povo fique mais sensível à voz do Espírito Santo. É de rir ou de chorar, mas é fato. Diz que daí quando eles estão ali sob o efeito da maconha, eles ficam mais, uma meditação mais profunda, eles alcançam, a sensibilidade espiritual por causa do uso da droga. Vocês estão percebendo o que a não observação da palavra acaba levando os homens a fazerem? Jesus ele está trazendo aqui algo muito sério. Ele está dizendo que a nossa justiça, nós que somos discípulos dele, precisa exceder a justiça daqueles doutores da lei e daqueles fariseus. Aí dá um nó na cabeça, porque se aqueles camaradas eram cheios de regrinhas, cheios de coisinhas, cheios de cuida aqui, cuida ali, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Jesus está dizendo, vocês têm que ser mais que eles. O que nós vamos fazer então? Mas o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: o que esses camaradas fazem, essa justiça que eles aplicam, ela é uma justiça externa, ela é exterior, ela não é de dentro. Os caras viviam tensos, tendo que observar todas aquelas regras, não pode virar para o lado. Uma vez eu estava lá também, passando numa rua em Jerusalém, num bairro bem ortodoxo, e eu tomei um susto, porque eu vi um camarada com um pano preto sobre ele, totalmente, e
cercado de vários outros homens e alguns jovens, carregavam ele pela mão, porque por causa daquele pano ele não enxergava nada, e carregaram ele, estavam levando ele em direção lá à sinagoga que eles estavam se dirigindo. E eu perguntei para o guia que estava nos acompanhando, o que é aquilo ali? Aí ele disse, ele é o rabino-chefe da sinagoga tal, ele está saindo da casa dele agora, então para ele não contaminar os olhos dele ao olhar para uma mulher no caminho, ele se cobre com um pano para não enxergar nenhuma mulher, e chegar lá para fazer o ofício religioso dele, puro. Você está percebendo que são estruturas externas para querer cumprir mandamentos de Deus, estruturas internas. Aí Jesus vem e disse, vocês precisam estar além disso. O que nós vamos fazer além disso? Aí vem a palavra do profeta Jeremias. Abra sua Bíblia, Jeremias 31. Jeremias 31. Verso 33. Diz assim: e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando Jesus, após ter ressuscitado, ele se encontra com os discípulos, Atos capítulo 1, versículo 8, ele reúne os discípulos e dá uma instrução para eles. Ele diz, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos obedeceram, ficaram em Jerusalém. Aí vem Atos capítulo 2. O que acontece em Atos 2? O dia de Pentecostes. E vem o Espírito Santo e é derramado sobre os discípulos. A Bíblia diz que veio, eles estavam reunidos, cerca de 120 pessoas num cenáculo. O cenáculo é uma sala grande que normalmente era feita em cima da casa. Eles deixavam uma área assim, que era uma área para refeições, uma área de comunhão para receber pessoas. Havia um cenáculo espaçoso de uma casa grande, alguns que acreditam até que fosse a casa da mãe de João Marcos, uma tal de Maria, não é a mãe de Jesus, mas uma tal de Maria, que reunia a igreja na casa dela. Inclusive quando Pedro saiu da cadeia, ele foi para a casa dessa tal Maria, lembram do texto? Né? Então, eles estavam ali reunidos, a Bíblia diz que veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu aquele lugar e apareceu sobre eles línguas como de fogo. A experiência foi poderosa, foi tremenda. A Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito de Deus. Para quê? Para quê? Para que ser cheios do Espírito? Jesus tinha dito, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito de Deus no homem é poder de Deus. E ele diz, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, vocês vão ser testemunhas. Testemunha é alguém que atesta da verdade, é alguém que não apenas viu, mas está dentro do contexto da verdade. Vocês vão ter poder para ser testemunhas. Como isso é possível? Cumprimento da profecia de Jeremias. Por obra do Espírito Santo, o Senhor vem e imprime no seu coração e na sua mente a lei de Deus. Não é mais por um conjunto de regras externas,
mas agora é o Espírito de Deus habitando dentro de você, que se fez um discípulo de Jesus, que entendeu a palavra da verdade, que se converteu ao Senhor, que se rendeu ao senhorio dele. No Espírito dele vem e vai te conduzindo, ele vai te mostrando o caminho, e ele vem e diz: filho, não faz assim, filha, vai lá e repara o que você fez, não diga isso, não fale assim, isso não agrada ao Pai. E aí você, internamente, você se sente desconfortável, internamente você se vê mal, alguma coisa está deslocada, alguma coisa não está combinando, e aí vem a palavra de Deus assim: seja a paz do Senhor o árbitro em vossos corações. Ou seja, você está começando a andar num caminho errado, você está se voltando para algo que não agrada a Deus, você perde a sua paz. E essa perda da paz é um sinal de alerta de Deus, do Espírito de Deus, te dizendo: ei, você está caminhando para fora do caminho. Você não precisa ir lá no livro de regrinhas e dizer: não, é assim, cumprir as regrinhas, mas o coração está cheio de imundície, o coração está cheio de podridão, cheio de vontade de fazer a coisa errada, mas você está preocupado com as regrinhas externas. Quem tem o Espírito de Deus, tem a lei de Deus dentro do coração e dentro da sua mente. Amém? Não precisa ninguém ficar buzinando nos seus ouvidos. É o Senhor que te instrui, é o Senhor que te conduz. Quem já teve essa experiência dessa voz interior dizendo: filho, não é isso, não é por aí? Quem já ouviu essa voz? Quem já se sentiu inquieto, perturbado até, vamos dizer assim, por saber que está indo para o caminho errado? Quem? Mais uma vez, só... Oh, glória a Deus, você é filho de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E aqui nós estamos falando de uma conversão completa. Ele fala de coração e de mente. Preste atenção no que eu vou lhes dizer. Tem pessoas que se convertem na mente. O que é se converter na mente? Ela entende a palavra, ela se convence de que é certo, que é verdadeiro, ela sinceramente quer seguir, mas é algo mental, é algo intelectual. Uma pessoa que tem essa espécie de conversão, ela tende a se tornar legalista, ela tende a querer cumprir a vontade de Deus por obra da sua racionalidade, e com facilidade julga os outros, porque ela tem uma conversão na mente. Tem aqueles que têm uma conversão só no coração, que não entende claramente a palavra, mas ela tem um coração rendido a Deus ou sedento de Deus, mas ela se torna meramente emocional. Nos deparamos com pessoas que muitas vezes são anos crentes, mas é uma conversão do coração apenas, ela não tem fundamentação bíblica, ela não tem a base da teologia saudável, ela não tem discernimento de muitas coisas, porque é tudo no coração, é tudo sensitivo, é tudo emocional. Qual é a certa? A conversão da mente ou a conversão do coração? As duas, juntas. O que nós precisamos individualmente experienciar é essa conversão que transforma a nossa forma de pensar, mas que ao mesmo tempo põe chama aqui dentro do peito. É ardente, é fervoroso, tem paixão,
tem desejo, tem gozo em Deus, tem alegria em Deus, tem vontade em Deus, vibra com as coisas de Deus. Eu me preocupo com uma geração de crentes apáticos, não entram em gozo espiritual, não se alegram no espírito, não quebranta o coração, não derrama uma lágrima. E eu não estou falando das de crocodilo, estou falando de lágrimas sinceras, aquela que você bota um louvorzinho ali, né? Aquele louvor antigo, quem sabe, não interessa antigo ou novo, mas algo, e aí você começa a louvar junto, e dali um pouquinho as lágrimas vêm. Está lavando louça, as lágrimas vêm. Está fazendo a xepa lá do meio-dia, está dirigindo o carro, presença de Deus aqui, não importa. Está num culto, irmãos, que coisa gloriosa, você está num culto e começa a louvar uma frase, Deus é bom. Uma frase, Deus é bom. Poderia pensar, mas que coisa chata, essa música aí não evolui. Não sai, o disco trancou, a vitrola trancou. Parece um mantra, repetindo. Mas você olha para o lado e vê alguém com lágrima. Que isso? Por que isso? Porque nós precisamos viver a conversão da mente e do coração conjuntamente. Não é só um ou só outro. Não tem um melhor que o outro. Os dois precisam ser verdadeiros em nós. Jesus disse: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele está falando mente e coração. As Escrituras, conhecer as Escrituras, conversão da mente. E o poder de Deus vem no coração. A palavra é forte. Jesus está dizendo: se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, ou seja, se não for achado em mim e em ti, essa justiça que é obra do Espírito Santo nas nossas vidas, obra do Espírito Santo, não é a força do nosso braço, não é o nosso mero esforço humano, mas é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele. Jesus está dizendo: vocês querem entrar no reino de Deus, precisa buscar essa experiência no Senhor, a experiência de uma conversão de mente e de coração, é ter essa experiência de o Espírito de Deus habitar dentro de você, e você se permitir ser guiado por Ele. Então, os olhos dos outros poderão até te julgar, como julgaram Jesus por ter feito milagres no sábado. Não importava, ele estava cumprindo a justiça de Deus. Ele estava cumprindo os mandamentos de Deus, não de homens. Os mandamentos de homens são assinatura de morte, de religiosidade. Os mandamentos de Deus são vida e paz. Amém, meus irmãos? Amém? Quem sabe alguém esteja precisando ampliar a sua experiência. Se talvez a sua experiência seja apenas na mente, você já está convencido que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você já está convencido que a palavra de Deus é boa, você já está num bom caminho, mas a experiência não está completa. Se essa chama não estiver gravada e impressa no seu coração, ali na frente você poderá se cansar, se enfadar deste caminho. Ou talvez a tua experiência esteja a nível
apenas do coração. Você sente, você é sensível, mas você ainda não compreendeu fundamentos das Escrituras. Eu estava ouvindo um podcast essa semana, eu achei muito interessante, lá do Bibotalk, quando a pessoa que estava sendo lá entrevistada, ele disse assim: hoje em dia, os crentes precisam ser reevangelizados. Muitos crentes precisam ser reevangelizados, porque se desviaram estando dentro da igreja. Até ele usou uma palavra bem pesada, né, quando questionado sobre determinadas instituições religiosas chamadas igrejas, ele disse que às vezes é melhor serem pescados para um lugar onde eles possam ter água limpa, do que deixá-los dentro de um esgoto. Forte isso, né? Estou falando de lugares que não ensinam o caminho, lugares que só ensinam o sentir das coisas, mas não ensinam o caminho que deve andar. Então, para resumir, eu creio que o Espírito Santo, com essa palavra que Jesus nos trouxe aqui, notem, 3 pequenos versículos, quanta coisa séria Jesus falou, quanta coisa séria Ele tratou com a gente.